Queridos irmãos, abram comigo os seus exemplares bíblicos no livro de Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso 11. Hoje, meus irmãos, nós estamos na oportunidade de falarmos da grandeza da poderosa palavra de Deus e se enriquecer com ela, para que possamos cada dia reparar aquilo que está em falta em nós, para que naquele dia nós não venhamos de ser pego de surpresa. Amém? Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11, que diz assim a palavra do Criador: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os seus mortos que nele haviam, e a morte e o inferno deram os mortos que nela haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo. Queridos irmãos, esta palavra é uma palavra que você não vai escutar muito nos cultos, nas igrejas, nos ensinamentos, porque é muita verdade envolvida, sabe? E tem pastores que têm medo de aplicar uma palavra dessa e perder sua membresia, perder os membros da sua igreja, porque é uma palavra forte, né? Se você for dar uma introdução forte sobre essa palavra, ela vai falar forte com as pessoas. As pessoas vão ter a evidência dessa palavra soando de uma forma muito forte no coração, e pode até ficar um pouco abismada. Mas nós temos que falar, porque é a palavra de Deus, né, sobre o juízo final. E o que é o juízo final? Muitas pessoas perguntam assim: qual será o seu significado na Bíblia? Né? O juízo final, meus irmãos, uma cachorrada. O juízo final é o evento em que Deus irá julgar o homem e também os seres espirituais. O juízo final, ele marca uma transição entre a consumação da presente era e o início do estado eterno, sendo amplamente uma referência em toda a Bíblia Sagrada, em particular para cada pessoa, com detalhes, né? E principalmente aqui no livro do Apocalipse, e sobretudo nas passagens onde é escrito do trono branco, que nós acabamos de ler aí agora. Nesse estudo, meus queridos e amados irmãos, nós conheceremos um pouco mais sobre o juízo final, segundo a Bíblia nos narra. É considerável alguns pontos fundamentais sobre este evento que
todos os cristãos verdadeiros devem conhecer. O juízo final é diferentes e também coerentes, né? É um estudo chamado escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Nós sabemos que escatologia é o tema que não é fácil. Há muitas discussões entre os cristãos estudiosos nessa área. Cada um tem ideias diferentes, opiniões diferentes acerca deste assunto. São diferentes e coerentes, né? Mas é um estudo que narra o final de todas as coisas. Quando o juízo final a cada pessoa é soado, cada uma dessas pessoas que interpreta de maneira diferente, de acordo com os seus entendimentos, eles possuem acerca de eventos finais escritos na Bíblia. Cada um narra de uma forma. Só que a única coisa que não tem diferença é que vai acontecer, né? Independente de A ou de B, ou de quem narra assim, ou narra ali, ou narra aqui, o importante é que a Bíblia nos esclarece que vai acontecer esse episódio aqui, esse evento. De maneira geral, todas as pessoas concordam e todas as pessoas serão julgadas. Se elas concordar, elas serão julgadas. Se elas não concordar, elas também serão julgadas. O juízo final, meus irmãos, ele vai trazer algo que vai espantar muitas pessoas. Por quê? Porque hoje eu vou na igreja o dia que eu quero. E outra, se eu chegar na igreja e se a palavra que estiver sendo pregada não compatir com aquilo que eu quero ouvir, eu estou assim esclarecendo para a pessoa entender, eu sou obrigado a ficar lá. Eu posso levantar da cadeira e posso vir embora. Qualquer um pode sair, pode ficar ou pode sair. Ou talvez você não vai. Ou talvez você não crê. Ou talvez você não acredita que existe Deus. Ou talvez você não acredita que poderá ser salvo. Ou talvez você não acredita que as pessoas que estão ali pregando foram resgatadas, foram libertadas das amarras do mal. Cada um tem o livre-arbítrio e nós temos liberdade no nosso pensar e no nosso agir. Mas nesse dia aqui, no dia do juízo final, a Bíblia está nos esclarecendo aqui que vai sumir os céus e vai sumir a terra. Só vai ficar ali um trono branco, na qual João fala que olhou e não viu quem que era a pessoa que estava lá sentada. Né? Então, nós vemos aqui que todos terão que comparecer lá. Quem creu vai comparecer. Quem não creu vai comparecer. Quem acreditou que foi liberto não vai estar lá, né? Porque praticou a justiça. Mas quem não acreditou, quem não creu no batismo, não creu na palavra de Deus, vai estar lá. E outra, não vai poder sair. Por quê? Porque sumiu os céus e a terra. E aquela fila ali vai durar eternidade. Eternidade. Para todos serem julgados. Né? Então nós vemos aqui, de maneira geral, que embora as pessoas discordam do momento, ele será presente. Ele vai acontecer o julgamento. A quantidade de julgamento que ocorrerão, conforme nós veremos a seguir. Quantidade de julgamento. Né? Porque tem algumas visões, eu até quero falar aqui de algumas visões, que é o amilenismo. Né? Amilenismo e pós-milenismo, que fala sobre o milênio. Alguns acreditam antes do milênio, outros acreditam depois do milênio. Né? E fundem que
haverá um único julgamento em geral de todas as pessoas, isto é, o juízo final ocorrerá imediatamente após a segunda vinda de Cristo. O pré-milenismo histórico, eles acreditam que geralmente os seus defensores entendem que haverá dois julgamentos, sendo o primeiro na segunda vinda de Cristo, sendo o primeiro na primeira vinda, na segunda vinda de Cristo, e o segundo julgamento no caso do juízo final, após a última volta, a última revolta de Satanás, que ocorrerá no fim do reino do milênio literal de Cristo na terra, no milênio. O pré-milenismo e temos também os dispensionalistas, né, que esta posição é uma posição mais complicada, pois os mesmos eles entendem que os seus defensores têm muitas opiniões divergentes, né? Alguns desses dispensionalistas eles ensinam que existe até 7 julgamentos, mas a maioria deles entende que haverá 3 julgamentos diferentes, sendo eles o julgamento por ocasião do arrebatamento da igreja, né, que ocorrerá na primeira fase, e na segunda vinda de Cristo, que ocorrerá o arrebatamento, né, que será um arrebatamento secreto da igreja e que será um julgamento das obras dos salvos e também dominado um tal julgamento de Cristo, onde os santos serão galardoados, né? Nós acreditamos que o julgamento do juízo final é o último tópico, né, de todo o acontecimento, né? Esse julgamento do tribunal de Cristo é um e o juízo final é outro, né? Porque eu até deixei uma mensagem no canal sobre o julgamento do salvo, né, que não tem nada a ver com condenação, é sobre galardão. Então, o julgamento de judeus, de gentios, no final da grande tribulação, ocorrerá na segunda fase da segunda vinda de Cristo, 7 anos após a primeira fase, isto é, ao termo da grande tribulação, servirá como base de determinação acerca dessa questão, que é a questão do milênio. E o julgamento também ele é chamado de julgamento das nações. O julgamento geral dos ímpios após o milênio. Esse será o juízo final, o julgamento do grande trono branco. Ele ocorrerá após a última revolta de Satanás, que se dá ao fim do milênio. Muitos dispensionalistas entendem que nesse julgamento, além dos anjos caídos, apenas os ímpios serão julgados, ou seja, será um julgamento exclusivo para a condenação de ambos. Já para outros, também será um julgamento de santos, que morrerá, que vai morrer no evento do milênio, né, e no evento da grande tribulação, durante o milênio. E apesar dessa divergência, todos que traz essa coerência na escatologia concordam que após o juízo final se dará o início de um estado eterno, com todos os ímpios condenados eternamente no lago de fogo. Os santos reinarão
com Deus no novo céu e numa nova terra. Quantos juízos finais ocorrerão? Né? Porque muitas pessoas têm essa linha de raciocínio, ou seja, esse ponto de interrogação. Pois bem, como nós vimos anteriormente no assunto que eu comecei a inserir aqui, anteriormente há muita discussão a respeito da quantidade de julgamento. Dependendo da resposta dada, essa pergunta automaticamente ela é determinada uma posição escatológica que passará a ser defendida por pessoas que têm noção do que estão falando. Todavia, meus irmãos, eu acredito que esse não se dava a ser um motivo de divisão entre os cristãos e os comentaristas, né? Porque ao contrário, nós devemos unir fielmente na esperança da chegada desse grande dia. Por quê? Porque depois desse grande dia haverá um novo céu e uma nova terra, que é o sonho de consumo de todo cristão fiel que guarda as promessas de Deus. Nós precisamos agir com respeito por quem pensa diferente. Nós lembrando que também os cristãos genuínos que amam a palavra de Deus tiveram alguns tipos de raciocínio acerca desse episódio. O primeiro tópico dessa mensagem que eu quero trazer à luz do conhecimento dos irmãos é sobre sumir os céus e a terra. Quando os céus e a terra somem, aqui, nós vemos o quê? Nós vemos, meus irmãos, que todos ficam sem lugar. Todos ficam, não tem para onde correr, não tem para onde esconder. E em segundo lugar, é que os livros são abertos. Hoje, quando a igreja fala sobre o juízo final em particular, todo mundo fica assim um pouco com medo, cismado. O que será que vai acontecer? Será que eu estou livre dessa remessa? Será que eu posso ficar descansado? Meu coração pode descansar? Então, a palavra introdução sobre o que vai acontecer no juízo final, aqui ela nos mostra através dos livros. Por quê? Porque abriu-se os livros. Abriu-se os livros e cada um foi julgado pelo que estava escrito ali nos livros. Cada um foi julgado por cada registro que estava registrado nos livros. O homem, ele pode ser famoso no mundo inteiro. Ele pode ter amigos, muito dinheiro, mas quando ele morre, nada. Ele pode levar para o cemitério, principalmente no momento em que se fala de um juízo final. E quantas pessoas compram um juiz, compram advogado, E nós acabamos vendo, meus irmãos, que as pessoas ficam acreditando que estão livres, que deu certo, que conseguiu ludibriar, que não vai acontecer nada. Porque afinal de contas, eu comprei esse testemunho, eu comprei as provas, eu fui livre, eu fui liberto, e eu estou livre e nada poderá me condenar.
Aos olhos de Deus ele está, nos diz em Provérbios capítulo 15, no verso 3, que ele está percorrendo por toda a terra, contemplando os moradores bons e também os ruins. E quando nós falamos disso, a primeira coisa que se entende sobre o juízo final é que não pode ser evitado. Do jeito ele vai acontecer. Talvez a pessoa não foi condenada no juízo final, no juízo da terra, mas no juízo final não poderá ser evitado. Independente de como interpretamos a profecia sobre o fim dos tempos, a Bíblia nos diz que como os homens estão ordenados a morrer uma só vez, vindo depois o juiz de Deus. Hebreus 9, 27. Todos nós temos um compromisso divino com o nosso Criador. O apóstolo João, ele registrou alguns detalhes sobre o juízo, o julgamento final. Haramachanda Calabaçúbia. E quando ele chega a narrar, meus irmãos, do livro do Apocalipse, do capítulo 20, do Apocalipse capítulo 20, do 11 até o 15, nós notemos que essas passagens são notáveis. Ela nos apresenta um julgamento final, o fim de uma história, a história humana, e o início do estado eterno. Meus irmãos, nós podemos ter certeza disso. Nenhum erro está feito na nossa ausência, porque nós seremos julgados por Deus, e é um Deus perfeito, é um Deus que vela para fazer tudo correto, que está em Mateus 5:48, que está em João capítulo 1, versículo 5. Isto, meus irmãos, irá se manifestar em muitas provas negáveis. Primeiro, Deus será perfeitamente justo e também imparcial, que nos relata o livro de Atos capítulo 10 e no verso 34. Paulo também declara em Gálatas capítulo 3, versículo 28. E em segundo lugar, Deus não pode ser enganado. O homem aqui na terra, ele é enganado, ele é confundido, mas Deus não, meus irmãos. Deus não pode ser enganado. A palavra de Deus nos fala em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que a Deus não tem como se enganar. E em terceiro lugar, Deus não pode ser influenciado por qualquer preconceito ou desculpa ou mentira. A palavra nos dá essa certeza em Lucas 14, do 16 ao 24. Como Deus, o Filho, Jesus, será o juiz. Aí você fala comigo, pregador, mas você acabou de falar que o trono estava tudo branco, não via quem estava sentado. Como que você pode me dar a certeza que Jesus está sentado no trono para julgar? João, capítulo 5, versículo 22, nos diz assim que ao Pai ninguém julga, mas ao Filho deu todo o poder para julgar. Todos os incrédulos serão julgados por Cristo no grande trono branco. E serão também punidos de acordo com as obras que fizeram na terra. A Bíblia deixa bem claro que os incrédulos estarão acumulando a ira para si mesmo, em Gálatas capítulo 2 e no versículo 5. E que Deus vai retribuir cada um segundo as suas obras. Romanos capítulo 2 e no versículo 6. Meus irmãos, os crentes também serão julgados em um julgamento diferente chamado Tribunal de Cristo, que está em Romanos 14, versículo 10, mas esse é um outro julgamento. Não é um julgamento para condenação, mas é para galardão.
Mas já que a justiça de Cristo ela foi imputada e os nossos nomes estão escritos no livro da vida, nós seremos recompensados nesse julgamento de Cristo e não seremos punidos de acordo com as nossas ações. No final, o destino dos perdidos estará nas mãos de um Deus que Ele é onisciente. E Ele julgará cada um segundo as condições das suas almas. Porquanto o nosso destino está nas mãos do próprio Deus. A nossa própria mão, ela vai nos absolver ou ela vai nos condenar. O Salmo 24 fala: quem entrará no monte santo do Senhor? Aquele que é limpo de mão e que é puro de coração. No final dessa jornada, a nossa alma será ou o céu ou o inferno. Isso é uma coisa que ninguém prega. Pode até ser que alguém pregue essa palavra, mas muitas pessoas não gostam de pregar. Mas está escrito em Mateus capítulo 25 e no versículo 46, que a nossa alma ela vai tomar um caminho, ou para o céu ou para o inferno. Nós temos que escolher se nós vamos aceitar ou rejeitar o sacrifício de Cristo ao nosso favor. Nós precisamos fazer essa escolha antes da nossa vida física na terra chegar ao fim. Porque tem uma teoria aí, que eu não vou citar religião nem nome, que fala que depois que a pessoa morre, haverá uma missa que vai tirar o corpo dessa pessoa do purgatório. Não existe. A pessoa tem que tomar essa decisão aqui em vida. Após a morte não há mais uma escolha em nosso destino. O destino é ficar diante do trono de Deus, aonde tudo será claramente exposto diante dele. Que está em Hebreus capítulo 4 e no versículo 13. Quando eu cito alguns versículos, é bom você conferir. E também em Romanos capítulo 2 e no versículo 6. Diz que Deus retribui cada um segundo as suas obras. Deus retribui cada um segundo os seus atos, segundo o seu merecer. Então, o que eu tenho sobre o juízo final? Aqui o juízo final, como eu disse, ele trata das últimas coisas. Todos serão julgados e acontecerá um fim, e haverá um milênio com Cristo sobre a terra para julgar os incrédulos. E cada pessoa que estiver diante desse trono branco, cada sentença que será pronunciada sobre as nossas ações, sobre o último dia, que nos fala em Mateus 25, fala também em Romanos capítulo 14, no versículo 10 do tribunal, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, e também 2 Tessalonicenses capítulo 1 e no versículo 7. O juízo de Cristo como mediador, todo julgamento é confiado. Todo julgamento é confiado. E cabe a ele, como mediador, completar e manifestar publicamente a salvação do seu povo e a derrota dos seus inimigos.
junto com a gloriosa justiça da obra de ambos os pactos, as pessoas elas serão julgadas em primeiro toda a descendência de Adão, sem exceção. Quem é a descendência de Adão? Aquele que traz o traço de Adão, que não deixou de praticar a prática que Adão praticou. Isso está registrado em Mateus 25, 31 ao 46, Apocalipse 11, onde nós lemos do 20 do capítulo 11 até o 15. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 4, fala da prisão de Satanás. Judas, capítulo 1, versículo 6. Então nós temos uma série de confirmação. O julgamento acontecerá em dois momentos. O juízo final para os ímpios é a tribulação de Cristo para os salvos. No entanto, meus irmãos, a visão não possui base texto sólido, uma vez que o único versículo menciona diretamente o tribunal de Cristo, que fala sobre o julgamento do salvo, que será de galardão. Mas o que eu tenho para deixar aqui em mente? As pessoas que receberam a redenção, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, essas pessoas, meus irmãos, elas terão o direito do corpo incorruptível, que o corpo corrupto é para aqueles que não renunciaram à obra de Adão e prosseguiram no caminho de Adão, na prática de Adão. Esses não terão corpo incorruptíveis, mas terão corpo corrupto. Quem aceitar o sacrifício da cruz e viver em torno da justiça de Deus, terão o direito de um corpo incorruptível. Agora você me pergunta, o que é esse negócio de corpo corruptível e corpo incorruptível? O corpo corruptível é esse que nós temos, o corpo de pecado, um corpo que carrega traço de Adão. Porque o Adão, ele tinha um corpo incorruptível, só que quando ele manteve o pecado em andamento, ele perdeu o corpo incorruptível e ele passou a ter um corpo corruptível, que é um corpo corrupto, é um corpo do pecado. E a pessoa que renunciar ao sacrifício de Cristo, eles não terão seus corpos incorruptíveis transformados em corruptível. Porque a incorruptibilidade ela é benefício somente de quem aceitou o sacrifício da cruz. Porque Jesus ele veio fazer o quê? Jesus ele veio nos restituir. Ele veio, meus irmãos, nos reconciliar com Deus. E quando ele nos reconcilia com Deus, a reconciliação ela traz consigo benefícios. Quais são esses benefícios, pregador? Em primeiro lugar, batizar. Por quê? Porque quem batiza está lavando todas as impurezas que vem pulando de geração em geração, desde a época de pecado de Adão até a época do pecado dos pais. E vem uma casta de maldição, de pecado, de condenação, que quando chega ali naquela pessoa e ela se decide a descer as águas, ela é lavada de suas impurezas, de seus pecados. Na hora que ela deita ali naquele rio, que ela é deitada ali pelo presbítero ou pelo pastor, deita ali um velho homem e levanta um novo homem, como se fosse como se você tivesse acabado de nascer do ventre da mãe.
Só que você não nasceu do ventre da mãe, igual disse Jesus. Jesus fala para Nicodemos: quem nasce da mãe, da carne, é carne, mas quem nasce do Espírito, né, que é o batismo das águas, é Espírito. Então, quando a pessoa nasce ali, Paulo nos fala, no capítulo 5, no versículo 17, de 2 Coríntios, que se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criatura. Que as coisas velhas, elas se passaram, elas desceram para a água e foi embora na correnteza das águas. Elas se passaram. E tudo começa de novo de novo. A pessoa começa um novo mundo. E dali por diante, meus irmãos, abre-se os livros. O primeiro livro que abre é o livro da vida. Que a pessoa ali está cadastrada no livro da vida. Ela recebeu uma identidade de filho. Ela deixou de ser criatura agora para ser filho de Deus. E como filho de Deus agora, ela vai ter as anotações nos livros, tanto para a condenação, quanto também para a absolvição da condenação eterna. Ele é aberto os livros. E a pessoa começa com uma contagem do batismo para frente. Às vezes você fala assim: eu pratiquei mesmo, mas eu pedi perdão. Eu pedi perdão, muitas vezes eu pedi perdão. Sim, Deus é poderoso para perdoar. Mas que fica cadastrado nos livros, fica. A partir do momento que você sai das águas, então uma nova identidade sua está sendo sumariada. Os céus ficam o tempo todo te observando. Assim como Satanás te observa e busca em você brecha para que possa tragar, os céus também te observam e busca em você a justiça de Deus. Tudo isso é colocado no papel, é colocado nos livros. Aí você fala: mas isso não é heresia? Não, mas está lá. Está lá no livro. Está escrito lá. Nós acabamos de ler agora, né? Eu quero até repetir a leitura para os irmãos entenderem melhor. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo o 12. O Apocalipse capítulo 20. E no versículo 12. Diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Pode acontecer da pessoa pecar contra Deus. E no momento em que ela menos espera, ela cai. Deus tira o fio da existência da vida e não dá prazo dela pedir perdão. Aí a história muda de rumo. Porque o perdão, ele anula a condenação. Mas o inferno, ele se casou com o pecado. O pecado no inferno é casado. E a única coisa que pode trazer um divórcio nesse casamento é o arrependimento do pecado. E perdão sem arrependimento não é absolvição de condenação. Tem pessoas que falam: ai meu Deus, me desculpa e tal, não vou praticar mais, não sei o quê. E no outro dia, meus irmãos, ela está na mesma prática. O erro vira consecutivo. Ela fala: não, ontem eu pedi perdão, eu creio que foi anulado. Hoje eu vou dar uma erradinha aqui, mas daqui a pouco eu volto a pedir um novo perdão e vai haver uma nova anulação. Sim, Deus pode anular através do arrependimento. Mas só que eu quero dizer que quem se arrepende não volta a praticar. Quem se arrepende não repete a dose. E aqui a observação dos céus,
né, que a Bíblia fala em Salmo 34:7, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, livra e o guarda. Mas não é só para isso que esses anjos estão ao redor. Eles também anotam cada comportamento. Né? Talvez você tenha um comportamento interno que está dentro da sua mente, do seu coração, uma prática oculta que o homem não consegue visualizar, porque você não pôs para fora, mas os céus estão anotando. Porque Deus é onisciente. Deus é onisciente. Então aqui fala que cada um foi julgado segundo as suas obras. E outra, aqui, meus irmãos, continue no versículo 12 do Apocalipse 20, que diz assim, ó, vamos voltar lá de novo, no 12. Não quero explicar explicadinho para os irmãos entenderem. Vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. Irmão, sabe o que é isso aqui? Por exemplo, alguém que morreu lá na BR-040, ela caiu do caminhão, eu quero só fazer um exemplo aqui. Ela caiu do caminhão, e ao cair do caminhão, veio um outro caminhão por trás que passou por cima dela e despedaçou ela toda no asfalto. Então essa pessoa toda despedaçada, ela para ser velada, para levar até o necrotério, ela foi juntada com um pá e colocada dentro do saco do necrotério preto, né, todo esparramado ali. Ali onde é que ela morreu. No dia da ressurreição, para o julgamento final, você acha que Deus vai chamar o corpo lá no Parque das Colinas? Não, Deus vai chamar o corpo lá onde ele morreu. E do jeito que ele morreu, ele vai se manifestar. Será algo muito cavernoso, mas vai se manifestar do jeito que morreu, todo despedaçado. A vida vai voltar para o corpo e o corpo vai comparecer diante de Deus do jeito que ele morreu. Porque corpo incorruptível é só para quem aceitou o sacrifício na cruz. O corpo corrupto é para aquele que não aceitou o sacrifício na cruz. O corpo incorruptível terão o quê? Terão a satisfação de ver Deus. Aí você vira e fala assim, mas meu amado pregador, a Bíblia fala que o olho que vê Deus vai morrer. Só que esse corpo agora não é um corpo carnal, é um corpo incorruptível, é um corpo celestial. Você vai ter o mesmo corpo do que Deus tem. O mesmo corpo que Adão tinha antes do pecado, você vai ter. E a glória de Deus, ela não vai te falecer, mas ela vai te favorecer, ela vai fortalecer o teu resplendor. Porque o corpo celestial de Deus é o mesmo corpo de um cristão salvo que aceitou o sacrifício da cruz. Agora, em contrapartida, o corpo que não aceitou, ele vai ser condenado. E tem pessoas que falam que vai abrir telão no céu. Pode ser que abra, mas a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala de um memorial. Esse memorial é o mesmo que está aí contigo agora. O memorial de Deus. Você aí, você sabe se a sua condição aí agora, se é de salvação ou se é de condenação. Porque tem o memorial de Deus dentro de cada um de nós. Nós conseguimos fazer esse julgamento e nós conseguimos também tomar a decisão de que rumo esse julgamento pode se tomar. Agora, que estamos aqui em cima da terra, né? Você consegue analisar que se seus atos é ato para salvação ou se seus atos, seus pensamentos, suas condições é condição de condenação. Esse é o memorial de Deus. Esse mesmo memorial que está aí contigo agora é o mesmo memorial que vai estar nos mortos ali diante do trono.
né? Quando o cordeiro chamar, fala assim, abre os livros. Que ele fala assim, abre o livro das obras. Que ele começar a citar o livro das obras, na sua memória, aliás, não estou falando em você que está me ouvindo, mas na memória de quem estiver ali diante do julgamento, do trono, vai vir na hora o que levou a pessoa a estar ali. Aí a pessoa vai falar, nossa, é mesmo, senhor, tem essa pendência aqui, e tem outra aqui, e a pessoa vai ficar ali. Ela mesma vai dar um veredito, ela vai falar, eu não passo, porque tem mais esse aqui, tem mais esse. Não contei para ninguém, mas aqui está a onisciência de Deus, não vai passar. Então, o que eu vejo nesse julgamento aqui? Nesse julgamento aqui eu vejo também, vamos voltar lá no texto, para todo mundo ter o entendimento. O mar deu seus mortos, que nele havia. A morte e o inferno deu seus mortos, que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Então quer dizer que nós temos duas vidas. A primeira vida é a vida física. Essa vida física, meus irmãos, ela é momentânea. Salomão fala que ela dura 70 e no mundo 80. Tem pessoas que têm chegar até 100, 120, 140, ou às vezes até mais. Mas Salomão fala que é enfado, que é canseira, né? A pessoa não é perfeita ali, ela tem alguns distúrbios, alguns episódios adversos. Então nós temos esse pouco tempo, porque 120 é pouco. Se é muito para quem está vivendo uma vida aqui na Terra. Mas a eternidade vai ser muito mais. O que é a eternidade? A eternidade como que eu posso interpretar? É como o Monte Everest, por exemplo. O Monte Everest criado por grandes rochedos. E de ano em ano, um beija-flor vem e dá uma bicada nele, até acabar com ele. Uma bicada. Os irmãos já viram o tamanho do Monte Everest. E o beija-flor vai vir de ano em ano e dá só uma bicada para acabar com ele. E na hora que ele conseguir acabar com o Monte Everest, aí Deus vai lá e coloca outro, para ele continuar o mesmo processo. Essa é a eternidade. A eternidade, meus irmãos, ela vai durar. Ela não tem fim. A eternidade não tem fim. Então, Jesus ele falou assim, eu estou indo para o meu Pai. E eu vou preparar para todos vocês um lugar para vocês morar comigo, na mansão celestial do meu Pai, né, que está em João capítulo 14, a partir do verso 1. Ele fala assim, eu vou, e se eu for para lá, igual eu estou falando que vou, então vou voltar e vou buscar vocês para morar comigo, mas mantenham-se em vigilância. Jesus falou assim, vigiem-se, porque o espírito de vocês está preparado. Porque o espírito, meus irmãos, ele é ruá, ele é parede branca, ele não se contamina com o mundo, porque ele é um hálito de Deus que foi soprado dentro de cada ser humano. Ele não se contamina. Ele falou, vigiem-se, porque o espírito está preparado, mas a carne de vocês são fracas. Essa carne de vocês precisa vigiar para não tomar uma decisão que vai lhe causar um dano eterno. Então, não tem muito que se aprofundar nessa mensagem do juízo final. A única coisa que eu tenho para dizer é que hoje é tempo gracial. Nós estamos vivendo um momento em que o traficante
a prostituta, o ladrão, o macumbeiro, até aquele que sacrificou criança, até aquele que estuprou e matou criança, qualquer pecador na face da terra tem o acesso do perdão e da salvação através do arrependimento. Mas o arrependimento ele tem que proceder do coração, porque quem procede do coração, ele não volta a fazer a mesma prática, a praticar. Às vezes o homem pode até falar, mas como isso pode acontecer? De uma pessoa não se contaminar de novo. Sabe como? Quando você se envolve com as coisas de Deus, com o reino de Deus, quando você quer viver para Deus, a Bíblia diz assim, em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. É uma nova criatura. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E quem anda segundo o Espírito faz aquilo que o Espírito de Deus conduz, que é fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque você é uma casa onde o Espírito de Deus habita. E quando você erra, quando você dá um passo torto, o Espírito de Deus ele fica triste. Fica triste. Na Bíblia está escrito em Gálatas capítulo 5, e no verso 30, não vos entristeçai o Espírito de Deus. Não vos entristeçais o Espírito de Deus, que foi selado para o dia da redenção. Então o Espírito de Deus ele se entristece, e essa tristeza é porque ele sabe que a condenação vai ser eterna. A pessoa não vai nunca mais ter o direito de se arrepender ou de ser salvo. Nunca mais. Imagina, irmão, eu tive, mudando um pouco do foco da mensagem, eu tive um tempo preso, e eu ficava pensando, eu não aguento isso aqui muito tempo. Eu ficava olhando as pessoas lá com que a condenação gigante, pessoa que tinha feito muita coisa, que ia ficar lá muitos anos. Eu falava, eu não aguento isso aqui não aguento. Agora imagina a pessoa olhando e falando assim, nunca mais eu vou sair dessa prisão, que está em 2 Pedro capítulo 2 e no versículo 4, que foi uma cadeia que Deus criou para prender Satanás e os rebeldes, desde a época de Noé, que não aceitaram a evidência da palavra de Deus. Então, meus irmãos, é muito precioso a pessoa pregar a palavra e sentir o Espírito Santo e rodar, mas o mais importante é ela contar dentro da palavra os riscos e também os benefícios para cada pessoa, porque cada um de nós temos benefícios e temos também riscos. Que riscos são esses, pregador? O risco da condenação eterna. Aí eu já estou finalizando aqui. O que é a condenação eterna? Qual será o risco? O risco está lá em Lucas capítulo 16, capítulo 19, no versículo 16, do rico e do Lázaro. O Senhor Jesus está contando uma parábola, e nessa parábola ele começa a falar que tinha um rico que vivia esplendidamente, arregaladamente, gozando da sua beleza, dos seus bens, das suas riquezas, do seu dinheiro. E na porta dele tinha um mendigo que ficava ali esperando ele colocar alguma coisa no lixo, para ele ir lá fuçar no lixo para comer o resto, as migalhas que aquele homem jogava fora.
E ali ele estava tão enfermo, tão cheio de berna, de bicho, de feridas, sujo, que abriu feridas no corpo dele, e até os cães, os cachorros, vinham ali e ficavam lambendo a chaga daquele mendigo. Só que, meus irmãos, ele era um mendigo, mas ele tinha uma consciência limpa. Ele nunca tinha traído ninguém. Ele nunca tinha passado ninguém para trás. Ele nunca tinha roubado de ninguém. Ele nunca tinha matado ninguém. Ele nunca tinha feito nada. Ainda que ele tivesse feito, eu posso acreditar que ele pediu perdão todos os dias pelo que ele fez. E aconteceu dele morrer. Na hora que ele morreu ali de fome, de sede, ou sei lá, de frio, hipotermia, os anjos do Senhor veio e buscou ele e levou ele para o seio de Abraão. Aí aconteceu que o rico também morreu, e os demônios veio e arrastou ele para o inferno. E ficou ali o rico no inferno e o Lázaro no seio de Abraão. E tinha um abismo no meio onde o diabo está preso. E o abismo é grande, não tem como passar nesse abismo, não tem ponte. A ponte ali é a cruz que cada cristão carrega, né? Ele vai colocar ali a cruz e vai passar para a eternidade carregando a cruz. Jesus falou em Mateus 24, 16, 24: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Aquele cristão que vai na igreja murmurando, xingando, insatisfeito, que vai por obrigação, que vai por religião, ele não está carregando cruz, mas ele está cortando dia após dia essa cruz. Na hora que chegar para pôr ali, ela não vai encaixar lá do outro lado e vai dar mal para ele, né? Então o rico chegou ali, e na hora que ele colocou essa cruz ali, ele nem cruz ele tinha, porque ele não acreditava na evidência da salvação. Mas o Lázaro não. O Lázaro passou para a eternidade, e lá na eternidade, no seio de Abraão, Lázaro desfrutava das coisas boas que o reino do céu oferece, né? E o rico, ele ficava reclamando: mas pai Abraão, esse cara aí era um mendigo, ele ficava na minha porta. Ele era um mendigo, mas ele viveu com o coração lapidado da impureza do mundo. E hoje ele está desfrutando das grandezas do reino de Deus. E você agora só os males que você poderá desfrutar, porque você tinha um coração mau, a sua conduta era mal, o seu andar era mal, o seu caminho era torto. Aí ele fala: pai Abraão, aqui é muito quente, pai Abraão, misericórdia. E o pai Abraão: acabou misericórdia, meu filho. Você está no lugar que você sempre projetou. Acabou misericórdia. Ah não, pai Abraão, acabou misericórdia. Mas então, pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do seu dedo e me refrescar a língua, porque esse lugar é muito tormentoso. O pai Abraão só falava assim: filho, você teve o seu tempo de arrepender e estar aqui conosco, mas você opcionou este lugar aí. Agora tem um grande abismo que separa entre você e entre eu aqui, entre nós. De sorte dos que quiser passar para aí não tem como, e nem dos daí passar para cá. Aí ele começou a querer usar estratégia, né? Artimanha que ele usava na terra e dava certo. Ele virou e falou assim: então pai Abraão, já que não tem jeito, então faz o seguinte, deixa eu voltar só uns 15 minutos de vida lá na terra, que eu tenho 5 irmãos na casa do meu pai. Eu vou lá falar para eles do jeito que é ruim aqui, mas depois eu volto para cá rapidão. O Senhor falou assim: não precisa ir lá não, lá já tem Moisés, lá já tem os profetas, lá já tem os servos de Deus que são transformados pela palavra de Deus, que são lavados pelas águas da justiça. Lá tem os evangélicos, homens e mulheres de Deus que mudou de comportamento, que estão lá com essa função de pregar e anunciar o reino de Deus. E se eles acreditar, eles vão conhecer o reino de Deus. Mas se eles não acreditar,
eles serão seu companheiro aí também. Ah não, mas se eu ressuscitar e tal, eles vão crer porque eu ressuscitei. Falou assim, se eles não crêem na palavra de Deus, eles não vão crer também em ressurreição de mortos. Então, meus irmãos, a hora é essa. Eu não sei com quem que eu estou falando aí do outro lado, porque vocês sabem, eu não participo muito desse culto, é só nos dias de segunda, por causa da correria do dia a dia. Mas eu quero te dizer, faz seu análise, faz o seu check-up espiritual e agora, se a sua condição está favorável com Deus, permaneça, meus irmãos. Não deixa cair essa perseverança, essa vontade de céus não pode apagar no coração do cristão. Essa vontade de ser salvo. Porque não adianta você falar, eu vou pregar na Uganda, na Oceania, eu vou pregar nos Estados Unidos, eu quero pregar no Gideão, eu quero pregar. Não adianta você ficar pregando. A maior pregação que você tem que fazer é para si próprio. Se o seu comportamento vai te ocasionar os céus, se a sua condição é condição de céu, é isso que nós temos que preocupar. Jesus falou, não adianta você ganhar o mundo inteiro, mas perder a salvação da sua alma. Porque tem pessoas que estão lá, em cima do altar, pregando e fazendo cair fogo do céu e o poder de Deus manifestando, mas vai chegar no último dia que eles vão ser decepcionados. Por quê? Porque Deus decepcionou? Não. Porque as próprias condições fizeram com que ele ficasse em condição adversa. Então hoje não é o dia do juízo final. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui nesse aplicativo que você ainda não aceitou, ou talvez você aceitou e desistiu. Porque você está vendo aí, houve guerra em Israel. Né? Israel, ele é o espelho do mundo. Né? Jesus falou que quando a figueira florescesse e desse fruto, que aí seria mais próximo da sua vinda. Quem que era a figueira? Israel. Israel é a figueira. Né? Então já está acontecendo em Israel. Já está florescendo lá, já está acontecendo lá. Deus já está translatando pessoas lá para o reino de Deus ou para o reino da condenação. Já começou lá. E o que mais que você precisa para fazer a sua decisão, para fazer a sua escolha? Eu estou falando de modo geral. Então eu queria saber se tem alguém que você quer nessa noite aceitar Jesus ou reconciliar com Jesus, porque hoje ainda tem porta da graça aberta para nós. Hoje não é o dia do juízo final. Mas, meus irmãos, no dia do juízo final não tem mais essas condições de arrependimento, de reconciliação. Então eu queria saber, tem alguém que nessa noite você quer aceitar Jesus? Se tiver, você diga assim, eu quero. Talvez você fale assim, não, pregador, eu quero aceitar Jesus, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo de ser rejeitado na minha família, eu tenho medo de escandalizar alguém. Sabe o que escandaliza? É passar cheque sem fundo, é passar Pix agendado, é postar uma imagem no Facebook, no WhatsApp, no Instagram que você não é postar uma vida que você não tem, é viver uma vida de aparência. Isso aí é vergonhoso. Mas arrependimento não é vergonha, é absolvição, é translação para os céus. Tem alguém que você quer nessa noite aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu quero fazer o seu apelo. Se tiver, você diga eu. Amém? Tem alguém? Não tem ninguém. E quem já é salvo em Cristo Jesus dá o brado de vitória aí para nós.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem 16 pessoas aqui no app. Eu escutei 3 glória a Deus. Glória a Deus. Ai. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, Glória isto, graças a Deus. Então, meus irmãos, tá aí a mensagem do Senhor. Não tinha em mente nenhum poder de persuasão, né? Eu preguei a palavra que está escrita aqui, eu voltei nela várias vezes, tem vários versículos, né? E graças a Deus aqui finalizamos o nosso culto. Eu quero que você entenda que essa palavra ela não pode apagar nos nossos lábios, ainda que ela gere algum tipo de constrangimentos para nós, alguma rejeição ou até mesmo morte. A gente tem que alimentar essa palavra no coração dos povos. Eles precisam saber dos benefícios e dos malefícios que está debaixo dos céus. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Meu Deus, eu acredito que cada pessoa que vai ouvir esse áudio vai ter as suas vidas tocadas pelo poder dessa palavra e vão ter como fazer uma reflexão sobre as suas condições. Meu Deus, eu lhe peço que quando essa pessoa ouvir esse áudio, que ela seja tocada de uma tal forma, meu Deus, que haja arrependimento nesta pessoa. Meu Deus, que haja uma conversão, uma reconciliação, que esta pessoa seja livre das amarras e que o nome do Senhor começa, meu Deus, uma nova história na história desta pessoa. Para a glória de Deus, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja e todos quando receberam o perdão, digam amém. 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 Digam graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor e até a próxima segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Paz de Jesus para todos. Paz do Senhor Jesus para todos. Amém. Paz de Jesus para todos.